E aí galera, beleza? Vamos partir aqui agora para o segundo aulão. Ele vai ser um aulão bem mais rápido, mais tranquilo talvez, comparado pelo menos ao primeiro e ao terceiro, porque o que eu vou falar aqui agora vai ser apenas sobre bibliotecas externas e algumas coisas que a gente pode utilizar para complementar a nossa stack de desenvolvimento. No primeiro aulão eu tinha mostrado, né, novas tecnologias, no caso a Stack T3, falei que existem várias, não apenas ela, né, não existe apenas React, Next para desenvolvimento web, vocês podem pesquisar e aprender outras. Mas eu acabei mostrando a T3 porque é a nossa default aqui na empresa, na Struct, né, é a nossa principal para dev web. E também existem algumas bibliotecas que você pode utilizar para complementar esse stack de desenvolvimento, né? Porque você está fazendo no seu código, você não precisa construir tudo do zero apenas com o que a stack, o T3, traz para você de base, assim, quando ela cria o repositório, né? Você pode utilizar outras bibliotecas que você pode importar e colocar lá no seu projeto, no seu código. Algumas que facilitam muito o nosso desenvolvimento, aumentam a nossa produtividade, facilitam muito a nossa vida para a construção de algumas coisas que seriam difíceis de a gente fazer com o puro do React, HTML, CSS e tal. Por exemplo, alguns componentes que a gente não precisa construir do zero, por exemplo, um dropdown, ou um alert, um dialog, enfim. Existem várias bibliotecas de componentes por aí para utilizar em Next, React em geral, né? E vem componentes já prontos, muito bem elaborados, escritos, então eles seguem muitas regras de acessibilidade, sabe? Então tipo, eles são bem tops, assim. E a gente não precisa construir esses componentes do zero, né? A gente pode só utilizar essas bibliotecas e já facilita muito a nossa vida, porque a gente pode utilizar eles e estilizar e colocar e adaptar para o nosso código, né? Também existem bibliotecas para imagens, para gerar imagens mais leves e não deixar nossos sites pesados. Outras de autenticação, além do Next Alpha, então, sei lá, você quer fazer uma autenticação por credenciais, você pode utilizar alguma outra que é melhor para esse quesito, ou outra biblioteca mesmo para autenticação, seja por terceiro, seja por credencial, enfim, existem várias por aí. Existem bibliotecas, por exemplo, para animação também, porque, sei lá, você quer fazer uma div animada, um H1, um header do seu site aparecendo assim do nada na tela e dando um bounce, sei lá. E fazer isso com puro CSS é bem complicado, é bem difícil, né? Então, existem também bibliotecas para que ajudam a gente nesse quesito de deixar a nossa landing page, o nosso site mais bonito e tal, com essas animações, então deixa tudo mais dinâmico, mais legal, assim, de você entrar no site e ver, né? Também bibliotecas para ícones, né? Então, por exemplo, você quer utilizar ícones padronizados com tamanhos já definidos e leves para você não precisar lotar a sua pasta public lá do seu projeto cheia de ícones.png, por exemplo. Então, basicamente é isso. Então, a gente vai dar uma olhada agora em algumas bibliotecas externas que você pode utilizar e integrar com o seu código. Utilizar à vontade dependendo do seu projeto, né? Dependendo da sua necessidade, do que você quer fazer. Vamos começar aqui. Eu vou só abrir primeiro o repositório e vai ser aquele mesmo do primeiro aulão, tá? Que a gente construiu no primeiro aulão, então vai ser esse aqui. Vou abrir ele aqui. Ok, vamos lá. Vou dar aqui um PNPM Dev, só para vocês verem o que tem nele aqui, tá? Beleza, vamos vir aqui. Ok, então vai ser aquele mesmo do aulão, só tirar esse layout full que a gente não precisa dele aqui. Então, app, layout, a gente pode tirar esse aqui daqui. E. Ok. Beleza, salvou aqui. Tá. E vamos começar com a primeira biblioteca, que vai ser uma biblioteca de componentes, tá? Primeiro, existem várias bibliotecas de componentes que você pode achar por aí. Existe, por exemplo, essa aqui, a ChatCNY, que aí é questão pessoal. Eu, particularmente, gosto mais dela. Utilizo ela na maioria dos projetos que eu faço assim, a parte, side projects, por exemplo, né? Tem outra muito boa também, RageXUI, ela também é muito boa. O próprio ShadCN utiliza o RageXUI, então alguns componentes do ShadCN são construídos a partir do RageX, né? Tem NextUI, que eles são componentes um pouco mais bonitos do que essas outras duas bibliotecas, só que por isso ele também pode ser um pouco mais pesado. Alguns componentes aqui utilizam Framer Motion, que vocês vão ver que é uma biblioteca que deixa as coisas um pouquinho mais pesadas, porque coloca umas animaçãozinhas e tal. Então, mas se você quiser, né, fazer um site bonito aqui, então você pode utilizar NextUI. Existem várias outras que vocês podem pesquisar aí.
Então, basicamente é isso. A que a gente vai utilizar aqui na prática vai ser essa aqui, que é a ShadCN UI, tá? E até uma coisa, ela não é uma biblioteca, tá? Até uma coisa legal. Quando você entra aqui no site, ele já fala isso, que isso aqui não é uma biblioteca. Então isso aqui, por exemplo, você não instala com PNPM ou NPM, com gerenciador de pacotes, né? Você constrói a sua biblioteca de componentes para o seu site. Ou seja, ela é totalmente flexível e adaptável para o que você quer fazer, sabe? Como é que isso funciona, né? Então, por exemplo, se a gente vem aqui em Docs e aqui ele vai estar dando a introdução, né? É que ele já fala que isso aqui não é uma biblioteca de componentes, né? Isso é uma coleção de componentes que você pode reusar no seu código. Aí você pode copiar e colar eles na sua aplicação, né? Ou seja, aqui tem vários exemplos, né? Então, por exemplo, você não vai baixar essa dependência aqui como a NPM, né? Você vai executar esse comandozinho aqui, npx, que é um executador de pacotes, né? E aí ele vai só gerar arquivos para você que tem esse componente e você pode editar esses arquivos e editar esses componentes da forma que você preferir, sabe? E basicamente é isso. Então, é muito mais flexível para a gente, por isso eu gosto muito de utilizar o ShadCN. E para, né, a gente demonstrar então a sua utilização, vamos fazer o seguinte. Aqui vocês vão ver a introdução. Tem uma parte aqui de instalação, aqui para Next.js. A primeira coisa é algumas coisas que a gente precisa ter, né? Aí aqui ele mostra primeiro criando um Next App, falando que precisa de TypeScript, Tailwind e SLint. São coisas padrões que a gente precisa para esses componentes, né? E é o seguinte, nem sei se é necessário, mas enfim. E aqui a gente tem que rodar na nossa CLI, né? Ou seja, na Command Line Interface, no nosso terminal. Esse comandozinho aqui, que é só para gerar algumas pastas e arquivos que vão ser muito úteis para os componentes que a gente for utilizar do ShadCN mais tarde, tá? Então, a gente, por exemplo, vai rodar aqui, né? Vocês já viram com NPM, a gente roda com npx, que é um executador de pacotes, tá? Então, vamos lá. Vamos no nosso projeto aqui. Vou parar o servidor, tá? Eu poderia deixar o servidor rolando, mas eu vou parar, porque a gente vai vir aqui e a gente vai copiar esse comandozinho aqui. Aí ele vai começar já a rodar esse comandozinho. Ele está criando alguns arquivozinhos, pastas que vão ser necessárias para alguns componentes que a gente pode chamar com o ShadCN, tá? E beleza, vamos lá. Esse aqui, ele está perguntando qual estilo a gente quer utilizar. Aí tem um default New York. Esse New York, ele é um pouquinho mais estilizado, ele tem alguns ícones, se eu não me engano, então ele é um pouquinho mais bonitinho. Mas eu vou de default mesmo. Aí aqui com a nossa base color, ele dá cores que são da paleta de cores do Tailwind, tá? Então a gente tem Slate, Gray, Zinc, Neutral, Stone. Porque o ShadCN utiliza o Tailwind, né? Então vamos de Slate mesmo. Se eu quero utilizar variáveis CSS, eu vou falar que sim. Aí ele vai começar já a colocar, inicializar o ShadCN pra gente, né? Aí você pode ver aqui que ele fez algumas coisas. Primeiro, ele editou o nosso arquivo Tailwind com algumas coisas que ele vai necessitar, colocando um tema e tudo mais. Ele alterou o package.json, colocando algumas dependências que alguns componentes são necessários por default. Colocou esse arquivo components.json, que é para configuração do ShadCN para o nosso repositório. Editou esse global CSS colocando algumas variáveis que a gente pode utilizar nos nossos componentes para colocar cores padrões nele, né? E basicamente é isso. Aí eu acho que ele colocou alguma, ele não, ainda não colocou uma pasta onde ele guarda os componentes, tá? Beleza. Rodamos esse comando e preparamos o nosso repositório para poder aceitar componentes do ShadCN. É isso que a gente fez aqui agora. Agora vamos pegar um componente, né? Vamos vir aqui e vamos pegar um componente básico, vamos pegar um botão, tá? Então a gente tem esse botão aqui por padrão no ShadCN. E para fazer isso, a gente vai rodar apenas esse comandozinho aqui, né? Vou clicar aqui para copiar, vou copiar para pnpm e vamos adicionar o botão no nosso projeto. Então deixa eu colar aqui. Beleza? Ele está instalando o botão aqui pra gente. E ok. Aí o que ele fez aqui? Aqui na pasta Components, agora sim ele criou a pasta que eu falei que ele guarda os componentes, que é essa pasta UI aqui. Nessa pasta UI, ele vai colocar todos os componentes dele, tá? A maneira de organização que o cara que criou o ShadCN escolheu para colocar esses componentes. Então, basicamente é isso. Então aqui ele fica esses componentes. Aí como é que eu gosto de organizar até os componentes nos meus projetos, por exemplo, né?
Eu organizo dentro de components duas pastas, até porque, bom, você pode criar pastas dentro da pasta components, tá? Não precisa só tacar seus componentes aqui adoidado. E como é que eu faço? Aqui dentro de UI, eu costumo colocar os componentes que são genéricos para eu chamar nas minhas páginas, né? Já aqui em Pages, são os componentes específicos das minhas páginas, sabe? E alguns componentes que eu costumo deixar aqui só para componentizar melhor as minhas páginas e não deixar os códigos das páginas gigantes, né? Então, basicamente é isso. Beleza, então aqui em UI vai ter o nosso botão. E aqui ele já mostra como é que foi construído esse botão. Aí você pode estilizar da forma que você quiser, pode trocar esse código aqui e alterar de uma maneira que você desejar. Eu não vou alterar em nada, só vou chamar esse mesmo botão na nossa homepage para a gente ver como é que ele é então. Vamos vir aqui em page, vamos só trocar aqui. Aí, deixa eu rodar o nosso servidor, acho que ele não tá rodando, né? Se eu vir aqui dar F5, então vamos rodar um pnpm dev, beleza, vamos vir aqui, esperar ele só dar aquela compilada, né? Tá compilando o código e tal, beleza, foi. Dá F5 e ok. Tá, vamos aqui. Deixa eu só tirar esse layout da root, esse H1 aqui. Vamos tirar esse aqui. Deixar assim mesmo. Tá, e agora vamos vir aqui em page.txt e vamos tirar esse aqui. Colocar aqui. Colocar só demonstração de componentes do chat.cn. Beleza. E vamos lá. Vamos primeiro agora chamar esse botão. Então, botão. Aí aqui eu vou importar ele de components /UI/button, né? E ok. Deixa eu só fazer uma coisa aqui só para melhorar aqui, para poder ver esse botão. Vou colocar isso aqui com class name de flex column. Beleza. Acho que assim fica melhor para a gente ver. Mais ou menos, vamos colocar aqui um items center. E vamos colocar o MY mesmo de 10, só pra gente ver isso aqui. Aí para esse class name aqui, vamos colocar ele fonte Symbold text, vamos colocar XL e ok, tá. E a gente tem que passar algum conteúdo para esse botão, né? Então vamos colocar aqui um botão genérico. Beleza, esse aqui é o botão que a gente está utilizando com o chat.cn. Vê que meu notebook está descarregando de novo. De novo em aula, meu notebook descarregando. Aqui eu coloquei esse botão genérico. E aqui já está esse botão genérico já pra gente do chat.cn. Você pode ver que o fundo dele está na cor slate, tá? É a cor que a gente colocou de base color, né? Se eu puder trocar aqui o layout. Vamos trocar essa corzinha aqui só, tipo assim, de Cyan 950 para Cyan 800. Tá. Agora sim, beleza. E aqui, esse é o botão do chat.cn. Então, ele é um botão genérico, só que ele tem algumas regras de acessibilidade aplicadas nele, tá? Então, ele é um botão melhorado. E tanto que o código dele é um pouquinho extenso, né? Você pode também ver aqui na própria documentação do chat.cn como é que é a utilização desse botão. É bem tranquilo. Você pode colocar aqui umas variantes, né? Então, basicamente é isso. Aí, isso aqui é muito legal, que é uma coisa que eu posso mostrar até aqui agora. Vamos ao seguinte. Teve uma tag, né, que eu não cheguei a mostrar para vocês, por sinal, na aula passada, que é uma tag de link, que vem do next, né? Vem do next/link. É uma tag para redirecionamento, né? Das nossas páginas. Então a gente pode colocar aqui um link, por exemplo, para a página de perfil. Eu vou apagar esse botão aqui, tá? Que a gente já viu ele, né? Então deixa eu apagar ele aqui. E deixa eu colocar aqui um href para a barra profile, que é a página do nosso usuário, né? Beleza, fiz isso. Vamos vir aqui. E você pode ver que ele tá só com o hover, né? Tipo assim, é um link sem estilo nenhum de botão, né? Só que eu posso fazer o seguinte. Eu posso vir aqui nesse meu link, passar para ele um class name. E nesse class name a gente vai passar aqui button variants. Então vamos passar isso aqui. É uma função.
E olha o que acontece. Ele vai assumir os estilos de um botão do ChatCN, mesmo ele não sendo uma tag botão. Ele é só uma tag link do nosso Next, né? Que é justamente para redirecionamento para a página do perfil. Então, se eu clicar aqui em perfil, ele me leva aqui para a página do usuário, né? Aí eu posso sair da minha conta, criar post e tal. Vamos voltar. Só que ele está estilizado da forma de ser um botão do ChatCN, tá? Então, isso aqui é uma coisa bem legal. E tem muitos outros componentes aqui do ChatCN que vocês podem dar uma olhada. Deixa eu pegar mais um aqui. Vamos pegar um legal. Tem o accordion. O accordion eu acho ele bem legalzinho, então... Cadê? Aqui, né? Accordion. Beleza. Vamos chamar o accordion. O accordion é isso aqui, tá? Então, é só pra você, né, listar coisas de uma maneira mais legalzinha. Então, vamos utilizar ele. Vamos lá. Aí aqui vamos pegar o comando para colocar ele no nosso repositório. Vamos utilizar pnpm para isso. Vou colocar aqui um outro terminal. Você não precisa parar de rodar o seu servidor para fazer isso, tá? Justamente porque ele não é uma dependência, ele não é uma biblioteca. Ok. Beleza. Ele já adicionou aqui já o código do accordion, já aqui na nossa UI dentro da pasta Components. E vamos só utilizar esse accordion aqui rapidão na nossa homepage. Então vamos fazer o seguinte. Deixa eu só colocar aqui um gap de 4, só para esses meus itens ficarem espaçados, tá? Olha, com espaçozinho aqui, beleza. Opa. Vamos vir aqui então no accordion. E aqui já tem o exemplo de uso, tá? Aí aqui são as coisas só que a gente pode configurar no Tailwind para estilização. Eu quero só isso aqui por enquanto, que é o que precisa. Então vamos aqui importar ele. Aí vai ter uma alteração só para você que está utilizando o T3. Essa importação ela vem não de arroba, mas de til/components, tá? Então vamos fazer isso e agora vamos utilizar ele. Vamos copiar isso aqui, tacar para cá, dar um Ctrl S para formatar. Deixa eu tirar essa importação. E ok, vamos ver se esse accordion funciona então. Vamos vir aqui no nosso repositório. E pelo jeito está funcionando, né? Tá bem legalzinho. Posso até fazer uma coisa aqui de estilização. Então vamos colocar aqui class name. Vamos colocar um width de 40. Não, vamos colocar um width de 96. Opa. Beleza. Aí ele fica mais legalzinho, tá? Vamos colocar mais itens para esse acorde, então. Vamos colocar aqui mais accordions items. Então vamos vir aqui, vamos dar aqui um Ctrl V, trocar aqui de item 2 para item 3. Depois eu posso mostrar por que eu estou fazendo isso. Vamos trocar aqui a descrição e o trigger, né? Vamos colocar, por exemplo, struct. É foda. Não, sem palavrão, né? Struct é legal. Yes. Então vamos colocar só esse yes. Ele tá falando aqui, né? O que é esse Y área, né? Isso aqui são regras de acessibilidade, tá? Então ele tá seguindo que ele tá falando que os componentes dele, né, seguem um design pattern que promove regras de acessibilidade para os componentes dele, tá? Então os componentes do ChatCN são muito bem feitos. E é por isso que é muito bom a gente utilizar componentes já feitos de bibliotecas externas do que a gente construir nossos componentes do zero, né? Então basicamente é isso. Vamos embora fazer o seguinte. Deixa eu ver. O que a struct faz? Aí vamos colocar aqui, né, serviços web. Tá, isso aqui é o suficiente. E aí você pode ver que o accordion tá funcionando, né? Bem legal. Outra coisa que eu posso fazer aqui... vamos ver o que acontece quando eu coloco item 1 aqui, tá? Então se eu fizer isso aqui, aí você pode ver que esse primeiro e esse terceiro eles abrem juntos, né? Eles estão sendo referenciados pelo mesmo trigger, tá? O trigger deles funciona igual. Então, basicamente é isso. Aí eu posso passar outros parâmetros aqui para esse meu accordion. Tem vários que eu posso passar para cá. Posso tirar esse type single. E eu acho que com isso eu posso abrir mais de um ao mesmo tempo, se não me engano. Só que eu tenho que passar um type, né? Quais são os valores de type? Vamos aqui multiple, beleza. Vamos vir aqui. Aí agora eu consigo abrir mais de um ao mesmo tempo, beleza? Se eu botar single, né? Single. Agora, se eu fizer isso, eu só consigo abrir um.
Então tem muita coisa que você pode mexer aqui no Accordion, você pode ver na própria documentação do ChatCN. Esse aqui é só um exemplo, são dois exemplos na verdade, de componentes que o ChatCN traz pra gente. Basicamente é isso, tá? Agora vamos tirar isso aqui e vamos para a próxima biblioteca. Então, deixa eu vir para cá. Ok. Não vai ser mais demonstração de componentes ChatCN. Agora a gente vai fazer demonstração de imagens com Cloudinary. Já dando um spoiler da biblioteca que a gente vai ver agora, né? Então, aqui. Deixa eu tirar isso aqui também. E beleza. Então já vimos aqui uma biblioteca, né, de componentes e tem muitos componentes aqui. Vamos para a próxima biblioteca externa que a gente pode utilizar no nosso código. E é essa aqui, é a Cloudinary, né? Para introduzir, a Cloudinary, ela é um serviço, meio que um serviço cloud de hospedagem de imagens para a gente e que a gente pode integrar com o Next, tá? Então aqui já tem uma parte aqui de integrando Cloudinary com Next, né? E a gente tem essa documentaçãozinha aqui que eu prefiro, que é next.cloudinary.dev, que mostra como a gente pode fazer isso. Para começar, vamos vir aqui em instalação. Aí ele já dá aqui o comando para a gente instalar, então vamos rodar esse comando aqui, pnpm install next cloudinary. Vamos instalar aqui essa biblioteca para a gente. Só dando um spoiler do que ela faz, né? Essa biblioteca vai servir para a gente utilizar imagens no nosso front-end de uma forma mais leve, tá? A gente tem a própria tag image do Next que ele fornece para a gente. E a gente, só que mesmo assim, a gente estaria guardando arquivos muito pesados, né? Aqui em Public, muitas vezes tem assets que o cliente dá pra gente, o que a gente quer colocar na nossa landing page, que eles chegam na ordem de quase 1 MB, ou às vezes mais de 1 MB, né? Isso torna muito pesado um site carregar, né? Porque essa imagem ela tem que trafegar na internet, do servidor para o cliente, e mesmo assim tem que rodar e fica muito pesado, então, essa imagem, né? Então, basicamente, a gente tem bibliotecas que auxiliam nesse quesito pra gente. Além da Cloudinary, talvez tenham Pexels, mas eu nunca cheguei a utilizar. Eu sou mais fã da Cloudinary mesmo. Você pode ver também a própria tag image do Next, mas eu acho que, tipo, mesmo assim, você vai estar guardando assets aqui. A Cloudinary você consegue guardar imagens no serviço deles, tá? Então, vou mostrar isso também. Já posso até já vir logo nisso, né? Então, eu preciso só acessar o console da Cloudinary. Eu acho que é esse aqui. Console.cloudinary. Vai pedir para eu logar, né? Deixa eu logar com a minha conta aqui do GitHub. E beleza. Media Library. Aqui mesmo, tá. Então aqui, né, eu tenho vários assets aqui já jogados, tá? Porque eu joguei de forma bem aleatória, tem muitos aqui. O limite de assets que você pode colocar aqui é bem grande. É muita coisa. Você pode ver que eu tenho vários aqui que eu coloquei só para testar isso. E, enfim, tem muitos aqui. E aí você pode, né, guardar suas imagens aqui sem precisar guardar na pasta public. E uma coisa massa quando você faz isso, né? Quando você guarda aqui, eles convertem essas imagens para um formato WebP, né? Porque tem vários formatos de imagem que, bom, vocês podem conhecer, né? Tem o JPG, tem JPEG, tem PNG e tem o WebP. Desses formatos, o mais leve é justamente o WebP. Se você pegar uma imagem e converter, por exemplo, de JPEG para WebP, você já vai ver que ela vai reduzir o tamanho dela, né? E aqui eles fazem justamente isso, mas além disso eles também fazem outras coisas que reduzem o tamanho da imagem e deixam ela mais leve para o nosso front-end, tá? Então você pode jogar seus assets do seu projeto bem aqui e depois só utilizar eles. Eu vou mostrar como a gente utiliza eles agora, tá? Então, beleza. Instalamos aqui, né, o Nextcloudinary, ok. Ele já deve estar aqui em packages.json, então em algum local por aqui, Nextcloudinary. E vamos utilizar. Primeiro a gente precisa configurar uma configuração que é uma variável de ambiente, tá? E aqui a gente vai configurar uma variável de ambiente do lado do cliente, né? Por quê? Porque ela tem esse next public aqui de prefixo, tá? Então vamos utilizar aqui essa variável de ambiente. A gente vai vir aqui, vamos só fechar isso aqui para não perder. Então fecha, fecha. Beleza. Primeiro vamos colocar ela no nosso template de .env.example, tá? Então vamos vir aqui, deixa eu apagar isso. E agora a gente coloca no nosso .env.
Só que no nosso .image vai colocar, né, com o valor dela. Então, esse aqui é o seu Cloud Name, né? Para você pegar isso, se eu não me engano, você vem... Tá, achei. Para pegar seu Cloud Name, você vem aqui em Settings. Aqui é só você vir em Account. Em Account vai estar justamente aqui seu Cloud Name, né? Então você pega, você copia ele. Vamos colocar ele aqui no nosso .env. Ok, colocamos. Agora a gente tem que configurar isso, né, no nosso env.js. Então vamos só a ilha do cliente, né? Então a gente tem que colocar ele bem aqui. Vamos pegar só o nome dele, então isso aqui. Ok. Vamos colocar ele aqui. Aí ele é um string, né? Então z.string. Ok. O que mais? A gente tem que colocar ele aqui no runtime env, então vamos colocar ele aqui. Aí process.env. Aí o nome dele. Aqui. Acho que com isso encerrou, beleza? Configuramos aqui nossa variável de ambiente com o nosso valor certinho. Agora vamos então só utilizar o nosso componente, tá? Então já passamos por essa parte aqui de instalação. Aí ele já fala que tem alguns componentes aqui da Cloudinary, né? A principal, que eu acho que vocês mais vão utilizar, talvez a única que vocês podem chegar a utilizar, é essa aqui, que é esse componente de Cloudinary Image, né? Vamos utilizar ele só para vocês verem como funciona, tá? Então, vamos vir aqui na nossa homepage. Então, de novo, né? Page, beleza. E vou chamar esse componente. Então, cld image, ele ainda não está aqui. Deixa eu tentar restartar só o servidor aqui do TypeScript, só para ver se ele aparece, tá? Ok, não apareceu. Então, vamos importar manualmente. Vamos vir aqui. Importamos. Ok, chamamos aqui. Aqui agora a gente tem que passar para essa tag um out, né? Um string para ser lido quando essa imagem não carregar. Então vamos colocar aqui uma imagem mesmo. Pode ser qualquer out. Vamos colocar aqui um source. Aí esse source que a gente tem que colocar aqui, ele é justamente lá no na sua conta, né? Os seus assets que você tem guardados aqui. Então, aqui em Media Library, vamos lá. Deixa eu voltar para cá. E, por exemplo, eu quero colocar, sei lá, eu quero colocar esse asset bem aqui. Vou vir aqui nele e vou pegar esse nomezinho dele aqui. Copiei este nome. Vou vir aqui, colei. Tá, colei. Fiz isso. Aí eu tenho que definir agora só um width para ele. Então a largura, vamos colocar de 400. E um height, então de 400 também. Vamos lá. Fiz isso. Agora vamos ver aqui no nosso front-end. Vamos dar F5 para ver se carrega. Eu tenho que rodar meu servidor, né? Faz sentido. npm-dev. Ok. Esperar só ele compilar aqui. Tá, isso aqui é outra coisa. Isso aqui é só do próprio Cloudinary. Enfim. Ok. Aí tem uma coisa. Esse CLD image, ele é necessário do use client, tá? Então vamos fazer isso. Porque ele utiliza o use state. Então beleza. Aqui tá a nossa imagem, né? Só que agora eu vou mostrar para vocês o quão bom o Cloudinary é por estar gerando essa imagem aqui, tá? Vou abrir aqui o console, vou vir aqui em Network e vou fazer uma coisa. Deixa eu dar um F5 aqui. E beleza. Nesse F5 você vê que ele está carregando justamente essa imagem pra gente, que ela está bem aqui. E se você for ver nessa imagem, no tempo de carregamento dela, tá de 0 milissegundos. Como assim 0 milissegundos? O que aconteceu? Eu chamei essa imagem pela primeira vez, e quando eu dei um F5, a renderização dela ficou cacheada para mim. Então isso aqui está em cache, e toda vez que eu for dar F5 aqui, essa imagem não precisa ser baixada novamente. Justamente porque ela está em cache. Já é uma coisa muito boa, além do próprio tamanho em que ela é reduzida. Tá, teve aqui 15.2 kilobytes. Não sei se estão conseguindo ver, mas esse é o tamanho dessa imagem, tá? 15.2 kilobytes é o tamanho que está guardado aqui. Posso só passar o mouse depois sem falar, né? Tá salvo em memória cache, né? E esse é o tamanho dela. Agora vamos ver qual que é o tamanho real dessa imagem que eu tinha colocado bem aqui. Deixa eu ver se eu acho ela pra cá. Essa bem aqui, Working 2.
187 kilobytes, tá vendo? Então, tipo assim, foi reduzido bastante o tamanho dela, bem considerável, né? Basicamente é isso a vantagem de a gente utilizar a Cloudinary, né? Ela reduz o tamanho das nossas imagens, tem esse serviço de cache, e além disso, tem uma coisa muito interessante, que é a quantidade de props que a gente pode passar aqui, que tem uns props muito úteis, tá? Então, tem muita prop aqui que você pode passar. Tem, por exemplo, deixa eu ver se eu acho aqui, tem uma de Remove Background, tá? Você pode passar essa prop, e quando você faz isso, aí você vai precisar só de um add-on que você tem que baixar na nossa conta da Cloudinary, né? Porque a gente está utilizando o nosso Cloud Name aqui, então ele consegue identificar se a gente tem esse add-on ou não. E você consegue remover o background de uma imagem. Tem muitas outras coisas, tem exemplos aqui que ele está utilizando, né? Então a gente pode colocar o nosso size, alt. Aí esse aqui é um exemplo bem básico, mas tem muitas outras coisas que você pode ver que ele está utilizando aqui para testar. Então a gente pode colocar um underlay, que é uma outra imagem para ficar de fundo. A gente pode definir também. Aqui ele está utilizando o remove background, né? Nosso crop. Tem muita coisa. Aqui tem esse Preserve Transformations também, é bem legal. Vocês podem depois ler a documentação e ir pesquisando mais sobre as coisas, mas basicamente é isso, a Cloudinary. Outro componente que vocês podem chegar a utilizar é só esse CLD ou de image, né? O que ele faz? É a imagem que vai ser, tipo assim, a principal do seu site. Tipo assim, quando você está compartilhando o link do seu site no WhatsApp e aparece uma imagem junto com a descrição do seu site, uma imagem default, quando você faz isso, né? É justamente ele pegando essa old image, tá? Então você pode definir, por exemplo, a imagem principal do seu site aqui nela, passando essa tag, e aí, né, isso facilita também pra gente a imagem que a gente quer definir de compartilhamento do nosso site para as outras pessoas e tudo mais. Tem outros componentes aqui que vocês podem chegar a dar uma olhada. Eu, sinceramente, nem chego a utilizar eles. Meu foco principal é nessas aqui, principalmente nesse primeiro, que é o Cloud Image, né? E, basicamente a Cloudinary é isso, tá? Ela é muito boa, pelo tanto que ela reduz. Outra coisa que eu posso fazer também aqui é trocar a qualidade dessa minha imagem, tá? Então eu posso, por exemplo, colocar uma qualidade de 40%. Se eu fizer isso, deve reduzir ainda mais o tamanho dela. Vamos dar F5 aqui. Vamos ver se aparece o tamanho dela. E você pode ver que com qualidade de 40% ela foi reduzida para 8.5 kilobytes. É muita pouca coisa. Posso aumentar isso aqui. Posso colocar, por exemplo, para 80%. Se eu fizer isso agora, ela foi para 13.7 kilobytes. Na verdade, foram 13.7 transferidos pela network, né, pela internet, mas armazenados apenas 13.3. Então, basicamente é isso. E é a vantagem da gente estar utilizando, né, essa Cloudinary Image. Aí você pode pensar, pô, mas eu tenho que passar esse using client? Não necessariamente, você pode criar um componente disso, tá? Então você pode vir aqui em Components, aí aqui em próprio UI, vamos criar, não uma pasta, vamos criar um arquivo aqui, chamado, por exemplo, nossa tag image, tá? Então, testx. Vamos criar esse componente, então function. Pode também chamar isso aqui de Cloudinary Image, pode ser. Só para ficar melhor, então Cloudinary Image. E aqui vamos criar esse componente, então ok. Ele vai retornar alguma coisa. O que ele vai retornar é justamente, agora eu estou conseguindo importar, que curioso. E vamos exportar isso. Aí aqui sim eu passo esse Music Client, né? E de props para cá, o que eu posso estar fazendo aqui é só isso aqui. Então posso pegar aqui e fazer o seguinte: props. Vou tipar isso aqui como CLD image props, beleza. Aí aqui eu posso só falar que eu estou importando type. E aqui eu vou passar justamente essas minhas props. Então, props. Ok, se eu fizer isso, agora se eu vier aqui em page, eu vou parar de passar esse CLD image. Eu só copiar esse ID da minha imagem que eu estava utilizando, tá? Só para não perder ele. E vou chamar esse meu componente. Então, Cloudinary Image, esse componente aqui. Eu vou passar as mesmas props, tá? Se eu apertar aqui Ctrl espaço, meu autocomplete já fala que tem as mesmas props que eu posso passar. Então, eu vou passar um alt da mesma forma. Então, alt imagem. Passar um source que vai ser o mesmo, tá? E vamos passar aqui também uma largura de 400 e uma altura de 400 também. Deixa eu tirar agora essa importação aqui. Posso tirar esse meu use client daqui e vamos ver se isso funciona. Então, vamos vir aqui e funciona da mesma forma, tá? Você pode ver que o cacheamento ainda funciona também. E, basicamente é uma forma de você conseguir componentizar, né?
sua tag de Cloudinary Image, né? Só passando o using client só apenas nisso, aí o resto da sua página fica sendo server component e apenas ele é client component, beleza? Então, tranquilo. Demonstramos aqui a utilização do Cloudinary Image. E vamos agora partir para a próxima biblioteca, então. A gente viu a biblioteca já de componentes, biblioteca para colocar imagens no seu front-end de uma forma mais leve, mais personalizável. Tem outra coisa, né? Se você quiser fazer, por exemplo, para dar upload de imagens, tá? O Cloudinary ele tem uma API para isso, tá? Você pode vir aqui, Cloudinary, API, e aqui, ele já colocou aqui uma referência de API de upload, então você pode brincar um pouco com isso aqui, ele é bastante amplo, tá? Aí você vai estar fazendo agora uma integração com a API da Cloudinary também, beleza? E basicamente é isso. Vamos agora partir para as próximas bibliotecas então, tá? O que é esse Lucy, né? E esse Clerk que eu coloquei aqui pra gente ver. Bom, basicamente, aí se eu tô indo muito rápido, lembra que você pode dar uma pausa no vídeo, tá? Pra ficar bem tranquilo, então estou seguindo aqui o ritmo. Vamos lá. O que é esse Lucy e esse Clerk? Eles são basicamente outras bibliotecas de autenticação além da NextAuth, tá? Então a gente tinha visto a NextAuth que ela era muito boa para a gente colocar a integração de autenticação via terceiros no Next. Só que a gente também tem outras bibliotecas de autenticação e a Lúcia, por exemplo, ela é muito boa para a gente colocar no Next a autenticação por credenciais, né? Você consegue fazer isso de uma maneira mais fácil do que com o NextAuth. A única dificuldade aqui é você ter que tratar toda a parte de criar um contexto desse usuário para ser compartilhado entre as páginas. E também tem a Clerk. Aí a Clerk, o ruim dela é porque, se eu não me engano, fica uma marcazinha d'água da página, né, de login. E aí fica um negócio meio chato. Tem a Kind também, ela tem esse mesmo probleminha, então é outra biblioteca de autenticação, mas fica uma marca d'água dela, né? E aí, dependendo do projeto, do que você quer utilizar, você não precisa necessariamente utilizar o NextAuth, né? Tipo assim, quando você está criando o seu próprio repositório lá de T3, ele pergunta se você quer usar o NextAuth ou não, né? Você pode marcar não e utilizar outra biblioteca de autenticação que você preferir, sabe? Tem a Lúcia como alternativa, né? Que é justamente para você querer implementar uma autenticação por credenciais, tá? E, não vou demonstrar elas aqui agora, vou deixar só de citação, para caso vocês queiram pesquisar e saber que outras bibliotecas além do NextAuth existem, tá? Beleza. Vamos agora para a próxima biblioteca. Essa biblioteca aqui, essas duas que eu coloquei, que é a FramerMotion e a GSAP, são bibliotecas para animar o seu código. Então, quando eu entro aqui no próprio GSAP, vou dar um F5 aqui, você vai ver que ele já é um site que está utilizando a sua própria biblioteca e animando as suas coisas aqui bem legal. Então você pode ver que tem aqui umas animaçãozinhas aparecendo. Esse aqui eu estou scrollando o meu mouse, tá? Eu estou scrollando e ele está fazendo isso também. Então tem muita coisa que você consegue implementar com o GSAP, mas eu prefiro a FramerMotion. Então, também é outro viés pessoal, né? Você pode chegar e testar as duas se você quiser. A FramerMotion também ela é muito boa, tem muita coisa que você pode fazer aqui. Tem drag, scroll, aí você, né, vê aqui o que acontece quando você coloca um hover. Você pode ver toda a documentação dela, ela tem muita coisa, dá pra você passar uma aula inteira falando só do que você pode fazer com FramerMotion. E eu não vou gastar, tipo, muito tempo falando isso aqui, eu vou só fazer uma demonstração, tá? E aí no projeto, se você quer fazer um front todo animado, bonito, um front que chama a atenção, você pode utilizar o FramerMotion para te ajudar nisso, tá? É uma biblioteca muito boa para isso. Então, vamos fazer aqui a instalação da FramerMotion, só para a gente ver aqui como é que a gente consegue utilizar ela. Aqui. Aí aqui ele está utilizando npm, né? Eu vou utilizar pnpm, tá? Deixa eu só parar aqui o servidor, colocar pnpm e vou instalar FramerMotion, ok? Foi errado, né? Foi com dois i's, é só com i. Beleza, ele vai começar aqui já a instalar pra gente a dependência do FramerMotion, instalou. Ok, deixa eu só fechar aqui esse tanto de pasta. Então, fechar aqui, fechar aqui, fechar aqui. Essa page ainda eu vou continuar mexendo nela. E vamos demonstrar aqui como é que funciona o FramerMotion, tá? Você não precisa aqui para ela configurar coisas a mais de variáveis de ambiente. Você só pode chegar e utilizar ela e eu vou mostrar como é que a gente pode utilizar. Então vamos vir aqui. Deixa eu rodar o servidor de novo. Na verdade, antes de rodar, deixa eu só tirar esse Cloudinary Image. E vou trocar esse agon agora para demonstração de animações com... Opa, animações são erradas.
com o Framer Motion. Beleza. Deixa eu apagar essa importação. Ok. Opa. E beleza, vamos salvar aqui. Eu tenho que rodar o servidor, né? Já está aberto aqui. Esperar só ele dar aquela primeira compilada dele, que demora mais um pouquinho mesmo. E ok, compilou. Beleza, vamos demonstrar aqui. Para fazer essa demonstração, acho que eu vou chegar a utilizar... Não, vou chegar a utilizar outra div. Então vamos fazer aqui, por exemplo... vamos colocar aqui uma div. E nessa div, vamos colocar um span, ou seja, um texto. Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui. Vamos fazer o seguinte. A gente vai ter um título. A gente coloca aqui o título. E aqui a gente vai ter, agora sim, um texto. Aí aqui a gente coloca, sei lá, descrição, um texto, beleza. Ok. Vamos fazer isso, vamos ver como é que está aparecendo aqui. Tá bem assim, né? E vamos agora aplicar nosso Framer Motion para deixar esse título e essa descrição em texto animados, tá? A gente pode fazer o seguinte primeiro. Vamos primeiro importar o Framer Motion. Então, vamos vir aqui. Import. Opa. Motion from Framer Motion. Ok. E como é que a gente utiliza o Framer Motion aqui para a gente animar isso, tá? Primeiro, a gente vai trocar essa tag aqui de H1 para motion.h1. Então, se você colocar motion ponto, ele vai ter várias tags, tá? Ele não tem só H1, você pode colocar motion, aí deixa eu só fazer uma demonstração, né? Motion ponto, aí ele aparece a tag âncora, aparece p, aparece span, a própria div, então tem várias tags HTML aqui. E tendo essa agora tag motion.h1, a gente pode passar as propriedades que a gente quer para animar. Se eu não passar nada, vai continuar da mesma forma de antes, então fica a mesma coisa, tá? Se você for ver aqui. Só que agora vamos... Ah, ele deu um erro aqui. Ah, tá. Isso aqui tem que ser use client. Bem lembrado. Então, esse aqui, assim como aquela lá da Cloudinary, né? O motion ele também é use client, tá? Então, vamos fazer aqui. E beleza. Agora, vamos fazer essa animação. Para a gente começar essa animaçãozinha aqui, o que eu vou fazer? Um parâmetro que a gente pode passar inicial aqui é um parâmetro de initial. Aí nesse initial eu vou falar como esse meu H1 ele vai começar, tá? Aí aqui eu vou passar um objeto. E nesse objeto eu posso passar algumas coisas. A coisa que eu posso passar, por exemplo, aqui é justamente position. Deixa eu ver, na verdade. Coisa que eu posso fazer. Eu posso passar opacity, na verdade. Então vamos passar aqui uma opacidade. Aí a opacidade dele vai ser de 0. E a gente vai passar um parâmetro aqui que é o x. E o x dele vai ser de menos 100. Ok, vamos fazer isso. Aí aqui a gente definiu então o parâmetro inicial já do nosso título, beleza? Agora vamos definir aqui algumas outras coisinhas. O df5 você pode ver, né, que isso aconteceu. Então aqui a opacidade dele está em 0 e o x dele ele está bem para a esquerda, tá? Só dando um spoiler. Agora vamos fazer o seguinte. Vou passar aqui agora um outro parâmetro que é while in view. Deixa eu ver, aqui mesmo. Então vamos aqui. While in view, aqui. E, ou seja, enquanto esse meu componente ele estiver na minha vista, aí agora a opacidade dele vai ser 1 e o x dele vai ser 0. Beleza, eu fiz isso. Vamos ver como é que isso funciona. Você pode ver aqui que ele fez justamente, né? Ele está vindo da esquerda para a direita, tá vendo? Então ele está fazendo essa caminhadinha para cá. Só que isso aqui está muito rápido, eu tô achando. Então vamos vir aqui. Vamos colocar um parâmetro de... essa transition. Vamos passar aqui uma transição. E a duração dessa transição, vamos passar agora de 0,5 segundos, tá? Se eu fizer isso, agora um F5, você pode ver que agora ela tá vindo bem mais devagarzinho, então tá bem legalzinho agora a animaçãozinha. Então vamos fazer o seguinte, aqui nessa minha main, vamos colocar que isso aqui tem uma altura de 40 rem. Quando eu fizer isso agora, vou precisar de mais altura que isso, então vamos colocar com uma altura de 80 rem. Tá. Agora eu consigo scrollar para baixo, tá? E você pode ver que, ou seja, a posição inicial desse meu título, ele é a opacidade 0 e o x lá para a esquerda, né, de menos 100. E quando eu scrollo para cima, ele aparece na minha vista
ele fica com a opacidade 1 e o X de 0. É exatamente assim que eu agora estou animando essa minha tag H1. Isso é bem legal. Eu posso também colocar aqui um exit. Aí nesse exit eu vou passar a mesma coisa que eu tinha passado no meu initial. Então vamos vir aqui. Vamos copiar isso aqui. Só que agora vamos utilizar também essa descrição em texto, só para mostrar uma outra coisa que a gente pode fazer também, lá em Transition, que é o seguinte, tá? Primeiro, antes de tudo, vamos aqui trocar esse P, né, por motion.p. Beleza, troquei pela tag que eu queria. Agora vamos passar aqui um parâmetro de initial. Aí o initial aqui vai ser quase, na verdade, quase todo esse código vai ser igual, né? Então, vamos vir aqui, copiar tudo isso aqui, beleza. Vou vir aqui em P. Deixa eu trocar isso aqui, dar aquele enter, maroto, salvei. Tá, se eu fizer isso aqui até agora, os dois estão funcionando da mesma forma, né? Então os dois estão vindo lá da esquerda. Só que uma coisa legal que eu posso fazer é colocar um delay, tá, nesse transition. Então eu vou colocar um delay aqui de 0.1. Quando eu fizer isso, aí agora você pode ver que a minha descrição em texto ela tá vindo um pouquinho atrasada, né? Então eu posso colocar isso aqui e sair brincando um pouco com as coisas, né? Então fica bem legal da gente brincar aqui com isso. Fica uma coisa bem massa. Você pode ver aqui, né? Pá. E basicamente é isso. Beleza, então assim a gente consegue colocar animações nas nossas tags, né? Utilizando o Framer Motion. Só que você pode ver aqui, vou dar um Ctrl Shift C. E eu vou colocar isso aqui numa tela bem pequena. E agora, tem uma coisa, tá? Aqui não está acontecendo o que eu queria que acontecesse, mas essa animaçãozinha, ela é bugada dependendo do título e da animação que você colocar para mobile, sabe? Então, você tem que ter uma responsividade também para o Framer Motion, para essa animação não bugar para mobile, não ficar uma tela totalmente estranha, sabe? Aí como é que a gente aplica responsividade nisso aqui? Ou seja, eu quero que esses parâmetros aqui, eles mudem de acordo com o tamanho da minha tela. A gente vai integrar meio, né? Tipo assim, a gente vai meio que utilizar o Tailwind para auxiliar a gente nisso aqui, tá? E como é que a gente vai fazer? Bom, eu consigo passar class name nessas minhas tags também, tá? Um class name que eu vou fazer aqui agora é o seguinte. Quando eu coloco, né? Se você lembrar, eu já tinha falado isso na aula passada, mas quando eu coloco alguma coisa entre colchetes aqui no meu class name, eu consigo escrever código CSS aqui dentro, tá? E o código que eu quero colocar aqui é o seguinte. Eu vou definir uma variável. E essa variável vai ser, por exemplo, from opacity. Então, vindo aqui e vamos definir ela como sendo 0%. Ok. Feito isso, uma coisa que eu consigo passar aqui nesse meu parâmetro de initial, de opacity aqui do meu initial, né, do Framer Motion, é justamente um string que vai ser essa variável. Ou seja, eu consigo agora definir variáveis CSS utilizando o meu Tailwind e conseguir passar bem aqui. Se eu fizer isso, dar uma salvada aqui agora, a gente pode ver que ele funciona da mesma maneira, tá vendo? Então, ele, né, tá subindo a opacidade dele. Posso fazer a mesma coisa para o X também. Então, posso vir aqui, aí eu vou abrir com o X para conseguir escrever código CSS e escrever essas minhas variáveis de ambiente, né, as minhas variáveis de CSS, no caso, aqui dentro do meu class name. Então, eu vou colocar aqui um from X e isso vai ser de menos 100 pixels, tá? E aqui, vou fazer a mesma coisa, então passar um string. Essa string vai ser uma variável, e a variável se chama fromX. Fiz isso. Vamos ver aqui agora. A gente pode ver que continua funcionando da mesma forma, tá? Posso até dar um F5 para vocês checarem. E é a mesma coisa que eu estou fazendo aqui agora. E beleza, isso é uma coisa que a gente pode utilizar no Tailwind para poder auxiliar a gente no nosso Framer Motion. Só que como é que eu consigo fazer com que isso tenha responsividade para o meu Framer Motion, né? Aí uma coisa que a gente pode fazer aqui é o seguinte. Vou fazer a seguinte coisa. Eu vou definir... Primeiro que você tem que ter em mente algum conceito. Vamos lá. O Tailwind, ele segue um princípio de mobile first, tá? Então, o código que eu estou estilizando aqui, ele é válido para mobile primeiro. E eu quero alterar alguma coisa do meu CSS quando eu vou aumentando a minha tela, certo? Ou seja, ele é mobile first. Como é que então, a gente escreve? Como é que isso afeta o nosso código no Tailwind, né? Como é que isso afeta a nossa estilização? É o seguinte, isso aqui é default para telas pequenas. Eu vou definir que esses parâmetros aqui que eu estou passando de initial, aqui nesse meu H1, eles só vão ser válidos quando a minha tela chegar num tamanho de large, tá? E a mesma coisa para isso aqui. Ou seja, eu estou fazendo o seguinte. Por default, quando eu não tinha essa coisa aqui de LG antes, né? Então, quando eu não tinha isso aqui, esse era meu código Tailwind, beleza.
Só que eu quero definir essas minhas variáveis de ambiente, ou seja, que essa minha animação aconteça apenas quando eu chego numa altura de tela, então vou aumentando, 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 beleza, chegou aqui, numa altura que ele considera como grande no teu índice, o LG dele. A partir daqui, essas variáveis de ambiente, elas passam a existir. Antes disso, elas não existem. Então, como é que eu faço isso? Eu deixo com que essas variáveis aqui, elas sejam válidas apenas para uma largura de LG. Essas minhas variáveis de CSS, né? Não de ambiente. Tá, então agora, se você for ver aqui, esse meu título, ele não está sofrendo essa animação, tá vendo? Aí agora, se eu aumentar a tela, para uma largura que meu tailwind considera LG, ele volta para essa animação. É por isso que ele é mobile first, tá? Eu coloco essas cláusulas aqui de critérios, né, de estilos, baseado em vou aumentando a minha tela, tá? Então, por exemplo, aqui é o meu tailwind sem nenhuma cláusula, né? Aí eu vou aumentando, 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 chegou numa largura em que ele considera LG. Quando ele chegou nessa largura que ele considera LG, isso aqui passa a ser válido, tá? Então é assim que as coisas funcionam aqui no Tailwind. Ou seja, enquanto não é LG, ou seja, enquanto não é esse 1024 pixels aqui de largura, isso aqui é undefined. Undefined, meu Framer Motion ele entende como se não é para passar então nada para esses parâmetros de opacity x. E então segue tudo do normal, né? Quando ele chega numa largura de 1024 pixels, isso aqui assume um valor, aí o from opacity assume um valor de 0% e o from x assume um valor de menos 100 pixels. E agora isso aqui é válido, então a minha animação ela também passa a ser válida. Eu posso passar isso aqui também para cá, então eu vou dar Ctrl C, Ctrl V por Exit. Vamos vir para cá. Colei. Mesma coisa aqui para o x. Colei. E beleza. Assim eu estou conseguindo agora aplicar responsividade no meu código com o Framer Motion, tá? Aí deixa eu apagar isso aqui. E ok. É que agora ele não tem animação. Quando a tela cresce, a animação surge e aparece. Legal. E eu acho que tá. É quase isso. Falta agora só uma última biblioteca. Beleza, a gente viu o Framer Motion. Aí você pode pesquisar outros parâmetros que você pode utilizar aqui para animar seus componentes, suas tags, né? Então tem vários. Tem, por exemplo, while focus, while hover, enfim. Tem várias coisas que você pode utilizar. Vamos agora para a próxima biblioteca, tá? Agora não é mais uma biblioteca de animações, é uma biblioteca de ícones, tá? Porque para você parar, né, ficar pesquisando, sei lá, eu quero um ícone de e-mail, né? Então eu vou colocar aqui e-mail, icon, PNG, aí você baixa esse icon PNG, depois você vai colocar lá no seu CloudNet, você coloca aqui na pasta public, depois você tem que importar isso na tag image. Você não precisa fazer isso, tá? Tem bibliotecas de ícones também no React. E essa Lucid que eu coloquei aqui, por que eu coloquei ela? Porque ela é a que o ChatScene utiliza, tá? Então, se você tiver configurado o ChatScene no seu repositório, ele automaticamente vai ter instalado para você também essa biblioteca de ícones que é a Lucid, tá? Então, deixa eu só apagar isso aqui. Deixar esse H1 para cá. Deixa eu tirar agora só essas importações aqui, beleza? E se você for ver aqui em package de som, a Lucid já vai ter instalado aqui pra gente, tá? Em algum local daqui. Aqui, Lucid React. Para instalar também é bem tranquilo, eu acho. Então, package será? Exatamente, aí você vai num guide aqui. Então seria essa aqui de React. E beleza, aí você instala com esse comandozinho aqui de pnpm. Para a utilização dela é muito simples também. Então, por exemplo, eu quero chamar esse ícone aqui de alarme. Como é que eu faço? Aí eu posso dar um copy SVG, né, para utilizar ela, ou eu dou um copy JSX. Quando eu faço isso, eu copiei, vim aqui na minha página, vou colocar ela, por exemplo, vou colocar aqui, ela bem aqui. Fiz isso. É um componente, vou dar um Ctrl espaço para o meu autocomplete falar, ele vai importar do Lucid React, já que essa biblioteca está instalada. Dei meu Ctrl S, vou vir aqui e o meu ícone apareceu. Então agora você consegue utilizar os ícones que você quiser, e tem muitos ícones aqui, tá? Tem vários, então tem essa crawl aqui, tem essa coroazinha. Posso, né, copiar aqui o JSX dela. Vamos vir aqui, colei, vou importar ela, e vamos ver se ela está funcionando aqui, né, o nosso íconezinho de crawl.
Eu consigo também editar a largura, posso editar a altura e... basicamente isso. Eu vou colocar uma largura, por exemplo, de 400. Se eu fizer isso, deixa eu ver se ele altera, não altera. Será que eu tenho que editar a altura também? Tô testando com vocês aqui agora, né? Exatamente. Aí aqui ele fica bem grandão e você pode ver que ele não fica aquela qualidade feia, né? Aquela qualidade toda estranha e tal. Fica bem legalzinho. Então essa biblioteca de ícones aqui ela ajuda bastante no código, tá? Deixa nosso site mais bonitinho também. Basicamente essas duas bibliotecas aqui, essas duas que eu falei, né? Framer Motion e a Lucid Icons é para deixar o nosso front-end melhor, né? Afinal, a gente tem que vender um site bonito para o nosso cliente, beleza? Então, tá, basicamente é isso. Com isso, a gente encerra as bibliotecas externas. Falei de todas as que eu considero mais tipo assim, legais de você utilizar no seu projeto, as que eu considero mais importantes. Só revisitando, né, tipo, relembrando o que a gente falou. A gente viu primeiro uma biblioteca. Qual foi a primeira que a gente viu mesmo? Ah, sim, foi um de componentes. Estou esquecido aqui já, né? A gente viu uma biblioteca de componentes, que é a ShadCN, lembrando que existem várias, tem Radics UI, tem NextUI, tem outra que é a Chakra UI também, eu acho. Vocês podem pesquisar em essas por aí. Depois a gente viu uma biblioteca para imagens, que é a Cloudinary. Você pode pesquisar outras também. A Cloudinary utiliza o serviço Cloud para hospedar nossas imagens. Aí ela tem um componente que a gente pode chamar no Next, né? Por causa da biblioteca Next Cloudinary, que é integrado com a Cloudinary, né? E também tem uma API de referência para poder fazer o upload, aí você integra com a sua API, enfim, para você gerenciar imagens no seu front-end. Depois a gente viu foi a Framer Motion, acho. Isso que eu passei por cima, né, das de autenticação, mas depois a gente foi para a de Framer Motion. Muito legal também para colocar animações na nossa tag. Depois a gente viu como é que a gente pode colocar responsividade nas nossas animações do Framer Motion utilizando a habilidade de declarar variáveis de CSS no class name, do nosso class name que a gente tá utilizando o Tailwind aqui, né? Outra coisa que a gente viu agora, para finalizar, foi justamente a biblioteca de ícones, né? Que é a Lucid Icon. Então, aqui a gente viu essas bibliotecazinhas aqui, né? Então, essa aqui, bem legalzinha, viu? Aí já tem vários ícones que você pode importar, utilizar no seu código e ficar só se divertindo e construindo seu projeto da maneira que você mais gostar. Então, tudo isso aqui é para melhorar nosso desenvolvimento, aumentar nossa produtividade, deixar nosso desenvolvimento mais rápido, acelerado, você entregar o produto bom para o seu cliente, né? Os componentes do ShadCN, por exemplo, todos eles seguem princípios de acessibilidade, que são os princípios de área, que é esse aqui, area, não sei como é que se fala isso, enfim. E basicamente é isso então, tá? Então a gente encerra esse nosso segundo aulão sobre bibliotecas externas. Espero que vocês tenham gostado aí. Espero que vocês tenham gostado de todas as bibliotecas que eu passei. Se você tiver mais alguma, não esqueça, tipo assim, sei lá, de lançar no canal do Slack lá da Struct, sabe? Poder anunciar ela, se você achou que... Viu uma que achou bem legal e tal, achou bem da hora, você quer demonstrar, tipo, ou mostrar pros outros membros, fica à vontade. Tem muitas outras que eu poderia ter trazido aqui. Tem, por exemplo, uma para forms, tá? Tem uma própria... Tem essa aqui, que é React Wiki Form. Ela é uma biblioteca para você fazer forms com algumas validações melhores. Você integra junto com o Zod. Tem várias outras bibliotecas que você pode estar utilizando por aí. Então, beleza. Basicamente é isso. Finalizamos aqui esse segundo aulão e espero que vocês tenham gostado e assistam agora o terceiro aulão também, tá? Então, tamo junto.